Boas companheiros, aqui para mais um vídeo, desta vez a bordo da Suzuki V-Strom 1050 XT. Já há bastante tempo que não circulava na 1050 XT, por inúmeros fatores, um dos quais a chuva. Outro dos fatores era sempre que tinha oportunidade ao fim de semana, pegava na Kawasaki, porque é o brinquedinho novo e então ainda está aqui aquela pica toda para andar de Kawasaki. Agora tem-se proporcionado uns diazitos de sol e eu toco a aproveitar para trazer a Suzuki e fazer vídeo. Eu já tinha feito este vídeo ontem, mas só que eu coloquei aqui um adaptador de áudio diferente e não gravou o áudio. Vai-se lá entender. Eu também não sou grande especialista na matéria. Voltei ao adaptador antigo, tendo conhecimento tanto mão das consequências. Espero que ele vá gravar e bota para o vídeo que já se faz tarde. O tema do vídeo, ou o tópico do vídeo, mais uma vez foi baseado nas redes sociais, no qual eu acompanhei. Eu sigo alguns grupos e sigo um grupo que é o Social Rider, que é do Raid Raven. Para quem não conhece, convidem a visitar. É sempre um grupo muito didático, com muita partilha de experiências. Eu acho que posso estar aqui a dizer alguma coisa de errado, mas acho mais vocacionado para off-road, ok? Mas corrijam-me se eu estiver errado. Mas é um grupo generalista, ok? Relacionado com motos. É um grupo bastante grande, já com 14 seguidores, 14 mil seguidores. Prontos, mas não é este o tópico é que foi lançado um tema de uma nova moto, de uma Voz 700 e qualquer coisa de cilindrada. Uma moto muito bonita, pelo menos esteticamente para mim apela-me à vista, não sei a nível de fiabilidade e a nível de qualidade. Dá-me a entender também que vai entrar aí no segmento, não sei qual é a cavalagem dela, mas é 700, eu posso apelidar de medium trail. É uma trail, assim à semelhança, por exemplo, de uma Moto Morini, é dentro desse patamar. De uma Suzuki V-Strom 650, andará assim dentro desse patamar. Não sei preços, não sei nada, possivelmente será um preço bastante apelativo. E este tema vem nesse seguimento desse anúncio dessa nova moto, ou seja, o nosso mercado, ou o mercado no geral, está a ser inundado por catrafadas, paletes de marcas novas, desde Macabores, Voges, N de marcas chinesas, ok? E que muita gente olhará para isto como uma mais-valia, porque a nível de concorrência, quanto mais concorrência houver no mercado, teoricamente melhor para nós. E até certo ponto será verdade, porque vai ajudar a que os preços fiquem mais nivelados por baixo. Teoricamente deveria ser assim. E a qualidade tenderá a ficar nivelada mais por cima, também tendenciosamente deveria ser assim. O que neste momento nem sempre acontece, ok? Por menos a nível de preços, eu não vejo as outras marcas a querer acompanhar a tendência das chinesas. As chinesas é que estão a começar a ter a tendência de subir para as marcas mais conceituadas.
estou a ver essa tendência inversa em vez do contrário, porque não vejo Hondas nem Yamas, nem Suzukis, nem Kawasaki's a baixar preços. Vejo sim tipo CF Motos, Benellis e Keyways e afins a aumentar os preços. Mas prontos, isto para vos dizer o quê? Para já o nosso mercado é muito pequeno para albergar tanta marca, tanta variedade de marca. E vocês dizem, fogo, é pequeno, mas isso, as marcas entram por aí, não têm que... as marcas têm que entrar por algum lado. As marcas, ou os importadores, ou seja o que for, têm que arranjar alguém que faça a parte das vendas, ou seja, que chegue ao cliente final. Existirá os importadores e depois os importadores cabe-lhes a eles arranjarem maneiras de divulgar e de vender as motas. Não são os próprios importadores que vendem as motas ao cliente final, não é? São os stands. Os stands é que fazem o trabalho, dito, mais duro, que é tentar convencer o consumidor de comprar a respectiva moto e a respectiva marca de moto e o respectivo modelo de moto e tudo mais alguma coisa. Até aqui tudo muito bem, só que o que é que isto vai obrigar aos stands? Vai obrigar aos stands, como já existe hoje em dia muito stand a funcionar assim, que é os stands multimarcas, que se tem vindo a generalizar cada vez mais. Muitas das vezes sem ser conhecedores da própria marca, ou de terem know-how sobre a própria marca, sobre conhecimento sobre as próprias maleitas das marcas, ou tendo as próprias, ou sabendo as próprias maleitas específicos de modelo para modelo, ok? Ao contrário, por exemplo, de um stand que se dedica, por exemplo, só a vender Honda. Por exemplo, a Motobox é um representante exclusivo Honda, ok? Eles sempre que saem modelos novos, sempre que existe atualizações a nível de mecânica, a nível de desenvolvimento de novos produtos que eles incluem nas motas deles, como é agora a nova embreagem, tipo a Honda, não sei se é a Honda Ibérica ou o que é, agrega tudo que é representante ibérico, não sei se é ibérico ou se é Europa, não estou dentro disso, agrega todos os stands exclusivos Honda para lhes dar a conhecer as motas e para divulgar a nova tecnologia da moto e explicar o funcionamento da mesma, para que quando estas motas começarem a ser vendidas, tanto vendedores como mecânicos estejam a par das novidades e que possam intervencionar nas motas de forma correta, segundo um padrão estabelecido pela própria marca. A própria marca dá-se ao trabalho de fazer diretrizes e tipo ordens de trabalho específicas para todo tipo de componentes ou todo tipo de intervenções nos modelos que produz, e gasta milhares e milhares, se não milhões de euros a fazer manuais específicos de intervenção nas vossas motas, ok? Que depois apresenta isto às marcas e eles têm que seguir aqueles parâmetros todos quando vão fazer uma intervenção mecânica na vossa moto, seja ela preventiva ou seja ela corretiva. E mesmo as preventivas são aquelas manutenções que eles têm lá, têm lá a tabela, chapa 5 ou X quilómetros, tem que trocar óleo e filtros, mais isto e mais aquilo, que é as indicações que têm pela marca. Mas mesmo quando a moto dá alguma maleita, eles têm que conhecer a moto na sua generalidade e ter um know-how que possivelmente determinado problema é proveniente de determinada peça, ok? Para não nos dar uma seca 2 ou 3 semanas e nos ligarem a dizer que não sabem qual é o problema. À partida, uma marca dedicada, ou um stand dedicado a determinada marca, vai-nos resolver com mais eficácia determinado problema. Por menos é
essa verdade que eu acredito que aconteça. Pá, se estiverem em desacordo, pá, comentem aí. Depois, ou seja, os stands Honda por si só são fechados ao resto das marcas. Depois existirá, por exemplo, outro stand que também faz isso é a Yamaha em Barcelos, é a MJ Moreira, também é vendedor exclusivo Yamaha, não vende mais nada, focou-se na marca Yamaha em exclusivo e só faz manutenção a marca Yamaha, ou seja, qualquer maleita que aconteça, foca-se em Yamaha e tem um serviço de prontidão que certamente irá resolver os serviços ou os problemas de determinadas motas de clientes que surjam muito mais rápido que, por exemplo, um stand multimarca que se tem que focar, por exemplo, em 7 ou 8 marcas. Por exemplo, a Norbox tem lá, neste momento, tem para aí 7 marcas. Vocês acreditam que eles são conhecedores a 100% das marcas todas a nível de mecânica e a nível de pequenos bugs que já tenham surgido nas motos e determinados modelos de determinadas marcas? Pá, eu sinceramente não acredito. Eles podem ter um conhecimento de mecânica geral, ir à procura, mas a resposta ao problema se calhar vai demorar mais um bocadinho. Ou até se chegar, porque existem relatos aí de stands que inclusive, pá, nem dão resposta ao cliente. A moto fica lá, eles mexem na moto para trás e para a frente, monta, desmonta e o problema persiste e ninguém sabe como resolvê-lo. Porque lá está, são stands relativamente pequenos, mas isto acontece também com grandes, pequenos e médios, ok? Isto não é exclusivo de stands pequenos, porque a partir do momento que tu começas a vender 6 ou 7 variedades de marcas, de motas, pá, isto é velha máxima. O atendimento vai ser muito mais demorado, isso é certinho direitinho, porque eles não vão meter mais gente a trabalhar, ou não vão meter mais pessoal nas oficinas a trabalhar de propósito para dar mais vazão, ou seja, vocês vão ter um tempo de espera de manutenção das vossas motas muito mais alargado, as marcações vão ser muito mais alargadas. Eu vejo isso no meu dia a dia, quando preciso fazer uma marcação, tenho que fazer quase com um mês de antecedência para ter disponibilidade para a minha moto. A verdade é que, pá, isto também, este boom que tem havido de venda de motas, pá, isto para já está a ser uma moda, o pessoal começa a conhecer, começa a interagir com outras pessoas que andam de moto, tem curiosidade e neste momento comprar moto ou ter moto até começa a ser algo de ter aqui algo de moda, de momento. Pá, esperemos que realmente, pá, as coisas melhorem, porque mais diversidade a nível de preço poderá ser uma mais-valia, mas noutros campos, a nível de assistência pós-venda, na própria qualidade da assistência, na própria qualidade de resolução de problemas, a meu ver, vai deteriorar e está a deteriorar o nosso mercado, porque o nosso mercado simplesmente não tem volume de stands suficientes para receber estas motas todas, estes modelos de motas todas, estas marcas todas, em stands como era antigamente, que representavam única e exclusivamente uma marca e focavam-se em saber tudo sobre aquela marca. Poderiam ter, pá, porque existem componentes mecânicos que são generalistas e mecânica está agregada um bocadinho, o funcionamento das motas está um bocadinho semelhante a todas elas, não é? Mas depois existem, pá, coisas que são exclusivas de cada modelo, de cada marca, para os diferenciar, não é? Para lhes dar, pá, os motores não são iguais, naquelas marcas mais conceituadas, ok? Por isso, opá, está aí o meu feedback em relação a isto. Opá, por um lado, a meu ver, parece-me algo interessante, este volume de marcas e de... Pá, tudo bem que são marcas chinesas ou
ou como vocês, pá, outras que dizem que são espanholas, mas de fabrico chinês, pá, não interessa, é o que é, mas só que elas andam aí, pá, estão a invadir o mercado a torto e e a direito, e têm que arranjar alguém que as represente. E os stands, pá, estão a virar quase talhantes que vendem motas ao quilo, e depois quando é para lhes dar assistência, pá, eles não têm classificação, ou têm 1 ou 2 mecânicos, e esses mecânicos não têm a formação devida nas marcas específicas, ou para reter a informação de 7 marcas não é a mesma coisa que reter a informação de uma marca só, e mesmo assim uma marca só já tem inúmeros modelos. Agora imaginem o que é somar 7 ou 8 marcas a 10 ou 8, ou vezes 10 ou 8 modelos de cada marca, e isto já a contar por baixo, não é? Dá muita moto, muito modelo, muita maleita, muita coisinha que os mecânicos têm que saber resolver, não é? Já para não falar com o erro, o fator humano, não é? Na resolução dos mesmos. Eu posso estar num dia mau e dar uma maleita, olha, pá, não é nada, é disto, e chuta para canto, pá, mas já nem quero entrar por aí. Só que a verdade é esta, mais não é sinónimo de melhor, e é isso que está a acontecer, a meu ver. É maior demora na resolução dos problemas, quando os resolvem, pá, e neste momento os stands, a meu ver, estão-se a tornar, é isso que eu digo, estão-se a tornar talhos de venda de carne ao quilo, porque querem é vender. O cliente, ou pelo menos estes clientes novos que têm pouca experiência de marcas, fiabilidade e tudo mais, apela-lhes o quê? O preço e a estética, a maioria das vezes. Poderá ir por uma ou outra coisa que algum amigo possa dizer, por um ou outro vídeo que possa ver, e foca-se muito por aí. Depois, quando vai dar fé daquilo que se meteu, já é tarde, porque já tem a compra feita, não é? Não vai estar a voltar atrás na compra, já tem a compra feita, e se os problemas começarem a surgir, pá, vai ter um bocado complicado resolver, no meu entender. Mas é o que é, pessoal. Vocês, antes de efetuarem as compras de qualquer moto, seja ele o stand que for, pá, hoje em dia existe muita divulgação e blogs e tudo mais de stands, de avaliações de tudo e mais alguma coisa do Google, comentários inclusive. Isto é um bocado como aos restaurantes, que a gente vai a um restaurante, vai ao Google e não sei o quê, mete uma foto e avalia o restaurante, e até faz um comentário. Hoje em dia também, pá, isto acontece em todo tipo de estabelecimentos, inclusive nos stands de motas. Pá, vocês tentem perceber um bocadinho qual é o contexto do stand, porque vender motas é aquilo que eu digo, todos vendem. O aftermarket é que costuma ser, é que distingue normalmente os bons stands dos stands assim ou medíocres. Ok, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, fiquem aí para próximos e tchauzinho.